Bom dia. Um ônibus foi a grande notícia do dia, né? Uma tentativa de sequestro, ou de incêndio no ônibus, ou de chamar a atenção para o noticiário, né? Tem muita gente desequilibrada cujo objetivo é chamar a atenção, né? Certa vez na África do Sul, um menino chegou à frente da juíza, foi no tribunal. Lá na África do Sul e em outros países, meninos vão sim pagar os seus crimes, né? O menino, enquanto queimavam uma mulher numa fogueira de pneus e batiam na mulher, o menino pegou um pai e bateu também. Foi preso, levado à juíza, e ela perguntou se ele conhecia a mulher. Ele disse que não, perguntou por que bateu. Ele disse que a televisão estava lá e ele queria aparecer na televisão. Então pode ser esse o caso desse jovem de 20 anos que estava lá com garrafas de gasolina. O tiro da polícia evitou uma tragédia como aconteceu em Janaúba, que gerou uma heroína, a professora Haley, né, que salvou 20 crianças, mais de 20 crianças, mas se imolou com elas com 14, né, houve 14 mortos. Lá no ônibus, se houvesse fogo de gasolina, seriam 37 mortos. Foi um trabalho muito bem feito pela polícia do Rio de Janeiro. Queria registrar isso e registrar também fato que antes era raro. Quando havia esse tipo de operação exitosa da polícia, prefeito, governador, presidente ficavam alheios, como se não fosse no país deles. Agora participam, estimulam os policiais, os agentes que arriscam a vida em defesa da lei e em defesa de vidas e propriedades alheias. Bom, falando ainda nisso, queria registrar que o Brasil extraditou o sequestrador do publicitário Washington Oliveto, mandando de volta para o Chile para cumprir pena. Enquanto isso, a polícia do Rio de Janeiro prendeu 6 chilenos que vieram ao Rio de Janeiro praticar assaltos, inclusive assaltos à residência, com reféns, amarraram até um bebê num assalto recente, né? Foram presos e declararam à polícia que vieram para o Brasil porque as leis do Brasil são maravilhosas para o crime, né? Porque o sujeito, para ser preso já é um problema, depois para ser condenado também, as leis sempre favorecem ao criminoso, depois quem matou a criancinha pode sair no dia da criança, quem matou a mãe pode sair no dia das mães, né? Pode cumprir pena em casa, depois de um sexto da pena pode ter a progressão de pena, e no Chile não é assim. No Chile é dureza, né? É por isso que eles vieram exercer a profissão nefasta aqui no Brasil. Num debate sobre mobilidade urbana, transporte urbano, eu fiz a mediação do debate, constatei que a situação está cada vez pior desde que eu comecei a cobrir isso há 50 anos, porque aumentou o número de automóveis, né, por causa da deficiência do transporte coletivo. E é um círculo vicioso. Com o grande número de automóveis, o transporte coletivo fica cada vez pior, cada vez mais lento. Então temos que achar uma solução que faça com que a gente abandone o transporte individual, use o automóvel para o fim de semana, como acontece na Europa, né, e que haja um transporte coletivo bem mais eficiente no meio urbano. Bom, falando em questões políticas, o PSDB anuncia que sai Aécio e entra Alexandre Frota. O PSDB arquivou as tentativas de impedir que Alexandre Frota entrasse no partido e está estudando a expulsão de Aécio Neves, que já foi presidente do partido, governador de Minas e até candidato do partido à presidência da República. E, por fim, um registro, uma boa conversa entre o presidente do Supremo e o ministro da Economia para evitar a quantidade de processos envolvendo o INSS que entulham a justiça, né? São 7.000 processos novos por dia. Quase metade dos processos que tramitam na justiça ou estão encalhados na justiça envolvem o INSS. A saída é conciliação para evitar a maioria das questões, né? Para deixar que a justiça se preocupe mais
com questões maiores e questões de maior profundidade. Uma boa conversa que vai fazer bem para as partes no judiciário e para os outros envolvidos no judiciário e para o próprio setor da justiça, né? Onde se concentram tantas queixas e tanta demora em solução de litígios. De Brasília, Alexandre Garcia.